Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Alex, professor de artes, e hoje a gente vai estar falando de um artista. Eu particularmente eu gosto bastante, que é o Cícero dos Santos Dias, carinhosamente chamado de Cícero Dias, né? A gente pega o primeiro e o último nome dele. E assim como do Picasso, né? O Picasso ele tem diversos nomes, a gente chama de Pablo Picasso, a gente pega apenas o último nome, né? Que fica só Picasso, então no caso. Então, pra gente dar continuidade aqui, galera, falando desse grande artista brasileiro aí, esse artista, ele querendo ou não, trouxe uma certa realidade aí para o Brasil, trazendo arte abstrata, né? Coisa que até então não era tão aceita aí, né? Devido essa questão de trabalhar mais o figurativo. Então, através da Semana de Arte Moderna, lógico que teve um aceitamento bem maior depois da semana pós-Semana de Arte Moderna, né? Depois de muito tempo, as pessoas começaram a aceitar a arte através, né, querendo ou não, da revolução, dessa revolução que as vanguardas europeias acabou trazendo para aceitar a arte como realmente ela é, não somente aquela parte mais figurativa, né, mais aquela coisa mais clássica, aquela coisa mais renascentista, mas então era mais voltado para o sentido de uma arte que ela poderia transformar, né? Você pintar realmente o sentimento, o que você está sentindo e tudo aquilo que vai trazer benefício aí e transpor na arte para o ser humano, certo? Então, o Cícero Dias, né, galera? Ele nasceu aí no Engenho, em Jundiaí, né? Na cidade de Escada, na zona da Mata, em Pernambuco. Pernambuco, que é conhecida aí, né? Pela cidade de Olinda, Pernambuco, que é um ícone exatamente por se tratar aí do Nordeste brasileiro, representa muito, né, com aqueles bonecos gigantes e tudo mais. Então, Cícero Dias, pessoal, ele nasceu em março de 1907, né, e ele veio falecer em 2003 aí, né, como você pode até ver nos slides aí. Então, ele é filho, na realidade, né, do Pedro dos Santos Dias e da Maria Gentil de Barros Dias, e era neto do Barão de Contendas. Então, ele vem de uma família que tem uma certa condição financeira, certo, galera? Então ele passou sua infância no engenho da família, certo? E com 13 anos, Cícero Dias, pessoal, ele foi levado para o Rio de Janeiro, onde ele foi, na realidade, interno do Mosteiro de São Bento. E em 1925, por aí, ele ingressou no curso de Arquitetura e Pintura na Escola Nacional de Belas Artes. Galera, para você frequentar Belas Artes, você tinha que ter uma condição financeira bem legal, certo? Então, mas não concluiu, galera. Por que ele não concluiu? Porque ele alegava, pessoal, que a escola impedia de experimentar novos caminhos, certo? Que não as da arte tradicional. Então, ele não gostava dessa questão de pintura da arte tradicional. Então, ele já gostava de inovar desde cedo, certo? Então, foi um artista que veio, né, com uma bagagem, querendo ou não, ele gostava bastante de estudar, e por mais que ele estava fazendo arquitetura e acabou indo mais para as artes visuais, ele acabou sentindo que aquilo ali não era o que ele queria, essa parte muito figurativa, e ele acabava desconstruindo, né? Isso daí no processo da vida dele, ele acabou desconstruindo muito a pintura dele, lógico que influência lá da Europa, né? Mas isso daí já estava enraizado dentro dele em todos os sentidos, certo? Então, para a gente dar continuidade aqui, pessoal, o Cícero Dias, ele foi um pintor, desenhista, ilustrador brasileiro, e ele foi um grande representante, né, da pintura modernista do Brasil. Então, quando fala de modernismo no Brasil, galera, a gente lembra sempre da Semana de Arte Moderna de 1922, certo? Que ele não foi um cara, um dos precursores aí, que vale a pena ser retratado exatamente pelo fato dele inserir essas pinceladas fantásticas que ele tinha. Mais voltado para aquarela, e depois com o tempo ele foi criando outros caminhos, começou a usar tinta óleo e foi indo em vários sentidos na vida dele. Tanto é que lá na frente da vida dele, ele também acabou indo para o abstrato, né? Com uma fase mais, que a gente fala de vegetal, uma fase mais vegetal da vida dele, né? Quando a gente fala de fases, então existe várias fases, né? Por exemplo, o Picasso mesmo, ele teve uma fase azul, que foi uma fase triste da vida dele, onde o amigo dele morreu, o caso das gemas, e a partir daí o Picasso começou a pintar as pessoas de azul e tudo, o cenário, tudo voltado para azul, que seria uma cor triste. A fase rosa do Picasso foi a fase mais feliz da vida dele. Então, assim como o Picasso, Cícero Dias, ele também teve fase na vida dele, que eu vou estar falando um pouquinho mais para frente aí para vocês, certo?
Então, ele é o autor, pessoal, do painel Eu Vi o Mundo. Nossa, esse painel deu bastante polêmica. Eu vou estar contando para vocês exatamente por que deu bastante polêmica esse painel, certo? E ele começava em Recife, né? Uma obra que interrompeu o cenário do modernismo no Brasil, certo, galera? Então, para a gente dar continuidade aqui a essa videoaula, é importante sempre ressaltar, né, que o Cícero Dias, em 1925 e 1928, Cícero Dias teve um contato com o grupo dos modernistas, galera. Isso é muito importante. Por quê? Porque os modernistas, galera, querendo ou não, foi a galera que mexeu com São Paulo. Quando eles fizeram, no caso, lá a Semana de Arte Moderna de 1922, eles quebraram totalmente aquela questão do que seria a arte tradicional, através das pinturas, através dos poemas, né? Eu lembro, quem lembra do poema do Sapo, que foi vaiado e tudo mais, o pessoal relinchava na plateia, gritava, né? Então, foi uma coisa que provocou realmente a sociedade paulista naquela época. Então, os modernistas, no caso, galera, é sempre bom ressaltar que eles acabaram tendo influência lá das vanguardas europeias, certo? Então, em 1928 ele realizou sua primeira exposição individual. Em 1929 ele colaborou com a revista Antropofagia. E todo mundo lembra do que é antropofagia? É importante sempre ressaltar que antropofagia é comer, né, a cultura do outro, o que o outro tem de melhor, né? Bem voltado aí para aquela pintura da Tarsila do Amaral, que é chamado o Abapuru, certo? E dessa primeira fase do artista, ele fez a obra O Porto, como você pode observar aí do lado direito, né, na tela de vocês, certo? Dando continuidade aqui a essa videoaula, pessoal, em 1931 ele realizou uma exposição no Salão Revolucionário, certo? Na Escola de Belas Artes, onde expôs o polêmico painel, pessoal, 15 metros de largura por 2 metros, galera, de altura. O painel era enorme, né? No caso, ele pintou vários painéis enormes, tá? Isso daí é apenas um dos painéis do painel dele, no caso. Então, pintado entre 1926 e 1929, eu vi o mundo, né? Essa frase aí tá gravada no túmulo dele, né? Que foi uma das obras mais importantes dele na vida. Então, ele começava em Recife, galera. Então, essa obra, só para você ter uma ideia da dimensão dela, causou uma certa polêmica, porque tinha as pinturas, elas acabaram dando ilusão dessa questão de mais sexualidade e tudo mais, certo? Então a obra, pessoal, na realidade ela foi um escândalo pelo tamanho. Primeiro, isso daí já começou pelo tamanho. Geralmente quem faz obra grande assim, lá vai eu citar o Picasso novamente. O Picasso fez Guernica, que era enorme também. Então, Guernica, que foi bombardeada aí pelos alemães, né? Tem toda uma história triste, lógico que a Alemanha acabou perseguindo grandes grupos de artistas e tudo mais, até mesmo Picasso, até mesmo Cícero Dias, tá, pessoal? Que eu vou estar contando um pouco mais para frente, mas a Alemanha nazista perseguiu vários artistas, que não foi o caso de Guernica. Guernica foi uma situação que ocorreu em uma cidade que, na realidade, o General Franco queria bombardear a cidade mesmo, chamou a Itália fascista, depois chamou a Alemanha nazista, a Itália não aceitou, né, e a Alemanha nazista, como estava testando suas bombas, foi lá e bombardeou a cidade. Picasso, triste com a situação, com todos aqueles acontecimentos, ele acabou retratando Guernica, que é um quadro enorme, certo? Um painel, na realidade, certo? Então, essa obra aí, pessoal, causou um certo escândalo pelo tamanho e pelas imagens oníricas aí, pelos nus usados na época. Isso daí foi exatamente um escândalo. Por quê? Porque tinha muito nu, pessoal. Tem alguns amigos do próprio, né, Cícero Dias, que fala que ele pintava apenas essa questão, e ele mostrava o nu mesmo, totalmente tão forte que as pessoas ficavam abismadas com isso. Eu posso citar, por exemplo, um artista algum tempo atrás que, querendo ou não, conheceu também o Picasso, assim como o Cícero Dias, né, que teve uma exposição que a exposição dele durou menos de 24 horas, que foi o Modigliani, exatamente por a questão do nu. Então a gente tem que pensar com a cabeça da época, né, que o nu artístico naquela época, e até hoje em dia, né, tem um certo preconceito e tudo mais, e as pessoas não aceitam o nu artístico como arte, né? Então os artistas renascentistas treinavam no artístico, enfim, e veio se arrastando durante séculos aí, até chegar aos dias de hoje, na própria arte contemporânea, e isso também sofre esse preconceito enorme, certo? Então o que acontece?
Alguns agressores aí, pessoal, pelo que alguns estudiosos falam sobre da história da arte, fala que cortaram, né, a parte, né, onde tinha as mulheres nuas na obra. Então é um painel aí que na realidade ele perdeu alguns metros, né? O pessoal conta que ele acabou perdendo alguns metros. Então, mas na realidade que marcou definitivamente, né, as vanguardas modernistas no país. Então, foi uma obra aí que causou bastante impacto na sociedade, exatamente porque o Cícero Dias, na realidade, ele gostava de fragmentar a obra, né? Esse painel, se você notar, é formado aí com papel craft, né? Então, o Cícero Dias também era muito interessante pelo que como eu gosto desse artista, eu acho os trabalhos dele muito incrível, exatamente porque ele, além dele fragmentar, lembra um pouco o Diego Rivera, né, que conta uma historinha. Diego Rivera, que é um muralista aí, né, mexicano, marido da Frida Kahlo e tal. E o Diego Rivera brincava, né, através de suas pinturas murais, ele gostava de contar uma história através dos seus murais. O Cícero Dias, ele também conta uma história, né? Então ele vem nessa pegada mais artística, com a pegada mais de tinta óleo, também teve bastante influência da aquarela, mas o Cícero Dias, ele fragmenta, assim como o Diego Rivera, mas ele usa, por exemplo, teve alguns painéis que ele usava, pintava um quadro, depois ele pintava outro quadro, e pintava outro quadro, e esses vários quadros, pessoal, viravam uma espécie de quebra-cabeça montando um grande painel, diferente do Diego Rivera, que já pintava na parede direto, e sim era considerado muralista, certo? Então, só para a gente entender essa questão da obra, foi uma obra que causou bastante impacto na sociedade daquela época, certo, galera? O que acontece, galera? Tanto Cícero Dias como os artistas daquela época estavam lutando aí para a arte moderna ser aceita, né? Para a arte moderna ser aceita como arte, você não seguia aqueles padrões clássicos que era exigido pelas próprias escolas, né? Por exemplo, a própria Belas Artes e todas essas escolas de artes aí que queriam o pintor mais tradicional, mais clássico, né? Mais voltado aí para ser um pintor aí como se fosse um próprio neoclassicismo, né? Se você for contar. Então, esses artistas, na realidade, eles queriam uma certa liberdade de expressão, né? Então, esses movimentos da vanguarda europeia acabou influenciando todos esses artistas, tanto brasileiro como europeu mesmo, de ter essa liberdade de expressão. Vou citar para vocês aí o próprio surrealismo, que lutou para ter essa questão de pintar os sonhos, e eles queriam pintar os sonhos, do próprio dadaísmo, do Duchamp, né, que pegou a fonte e falou que isso aquilo ali era arte, né, uma pegada mais handmade. Então, esses artistas, eles estavam buscando um espaço onde eles não tinham realmente, eles não eram aceitos como artistas, exatamente pelo fato deles pintar de uma forma peculiar, de uma forma de um jeito que eles tinham, de uma identidade visual só deles mesmo, de uma pegada artística. Muitos deles descansaram de produzir arte, o que é aprendido geralmente numa escola de desenho, de pintura. Então eu posso desenhar uma pessoa e eu posso desconfigurar ela, eu posso abstrair ela, eu posso brincar com as formas geométricas, né? Então eles queriam essa certa liberdade de expressão na obra de arte, tá bom, galera? Então, só para a gente dar continuidade aqui, para vocês tentar entender. Então, o Cícero Dias, pessoal, ele vai para Paris, certo? E teve uma fase dele que é bem interessante citar, como eu citei agora há pouco, né? Então, na realidade, ele passa por uma fase de transição, né? Conhecida como a fase vegetal, no qual ele sai da figuração e começa a entrar na abstração, galera, para a fase seguida chegar na abstração plena. Então, para um artista é bem complicado mesmo, é bem complexo você chegar na abstração. E isso daí, para um artista que trabalha com figurativo, ele vai entrando nessa transição até chegar na abstração. E para ser aceito na sociedade, ele acaba tendo influência geralmente de um artista, ou de algum mestre, ou de alguma pessoa que ele admira muito, para chegar na abstração. É o próprio Kandinsky, Miró, né, que trabalhava com essa questão mais figurativa, acabou entrando nessa transição para
abstração plena, né? Então, querendo ou não, o Cícero Dias, ele causou um certo espanto, né, na sociedade, principalmente quando ele chegou aqui no Brasil, e ele chegou com essa visão mais de abstrato, as pessoas ficaram abismadas, falaram, meu, como assim ele mudou tanto, né, um artista, querendo ou não, de renome em Pernambuco, e ele mudou para essa fase de abstração. Isso causou um certo impacto na sociedade, mas porém foi bem aceito aí pelos pernambucanos que admiravam a sua arte, certo? Então, em 1945, pessoal, o Cícero Dias ele fixou residência em Paris, né? E ele integrou o grupo Abstrato Space, galera, que no caso ele realizou frequentes viagens ao Brasil, que foi uma dessas viagens que eu estava contando para vocês, e os países do quadro eram expostos. Então, aqui no Brasil, quando ele chegou aqui no Brasil, ele acabou criando um certo impacto na sociedade. Certo, galera? Só para a gente dar continuidade aqui, o Cícero Dias, pessoal, ele era um cara aí que ele era simpatizante aí do Partido Comunista, tudo bem? Então, na realidade, pessoal, ele foi um artista aí que ele foi perseguido pela ditadura, né, no caso. E ali, mais ou menos ali, pessoal, ele resolveu, no caso, quando ele se resolveu mudar para Paris mesmo, ele conheceu, pessoal, grandes artistas. Eu vou citar alguns artistas para vocês. Vamos lá, deixa eu tentar lembrar. O próprio Pablo Picasso, que eu cheguei a dar exemplo para vocês logo no começo dos slides, né? Ele conheceu também o Henri Matisse. O Matisse, aí, para quem que não conhece, ele tem aquela obra Dança. O Picasso você já conhece, provavelmente não tem como não conhecer o Picasso, né? Que é um ícone da história da arte, exatamente pelo fato dele, junto com o Braque, criar aí um movimento chamado cubismo, né? Então, na realidade, o Matisse e o Picasso se tornaram amigos mesmo do Cícero Dias, né? Então, existem alguns relatos, existem algumas fotos também que mostram o Picasso e o Cícero Dias junto, conversando e tudo mais. Os dois tinham uma certa amizade muito forte mesmo, certo? Em 1942, pessoal, durante a ocupação da França pelos nazistas, né, o Cícero Dias ele foi preso, galera. Ele foi preso exatamente pelo fato dele ser ele tá alinhado nessa parte mais política, né? E ele foi enviado para a Alemanha, certo? Então, Cícero Dias ele foi perseguido, assim como o Picasso, assim como vários outros artistas que o Hitler não aceitava como arte, né? Chamava aí de arte degenerada, né? O Hitler ele perseguiu diversos artistas naquela época, né? Então, apesar do Hitler ele ser um grande admirador da arte mais tradicional, então tudo aquilo que não seguia essa arte tradicional, o Hitler iria perseguir de alguma forma, certo? Então, pessoal, na realidade, quando ele foi enviado para a Alemanha e tal, então assim ele acabou, querendo ou não, pessoal, quando ele viajou para Portugal, ele acabou conhecendo aí uma nova fase da vida dele, certo? Então, ele foi premiado, né? Ele acabou sendo premiado em Lisboa. Então, o Cícero Dias ele passou em várias transições da vida dele e principalmente aí quando ele acabou chegando no auge, exatamente quando ele foi premiado aí, né? Em 1943 ele acabou participando do Salão de Arte Moderna em Lisboa e ele acabou sendo premiado aí como um artista, né? Nessa mesma época, galera, né? Ele passa aí de uma transição bem legal da vida dele. Na realidade, alguns historiadores falam que ele passou por 6 transições, né? Então, várias fases da vida dele. Tem alguns historiadores que falam que ele passou por 3. Então, depende muito, né, do contexto histórico que o Cícero Dias acabou indo, né? Eu acredito que ele teve essa fase do abstracionismo, mas ele pelo que eu conheço do Cícero Dias, galera, ele meio que falava assim, é muito engraçado que existe até uma fala dele, né, de alguns trechos de documentário que eu cheguei a ver algum tempo atrás, e ele falava que ele não tinha uma espécie de ele não ligava se chamava ele de um pintor abstrato ou um pintor figurativo. Não falava para simplesmente, eu gosto mais de pintar figurativo ou abstrato. Ele falava que os quadros dele, as pinturas dele tinham ciúme, então ele evitava falar isso. Então era uma figura nesse sentido, né? Ele dava muita risada, contava alguns fatos interessantes, mas ao mesmo tempo ele filosofava, né? Poetizava em cima das obras dele. Certo, galera? Então, para a gente dar continuidade aqui essa videoaula, em 1948, pessoal, no Brasil ele realizou aí uma intensa atividade, especialmente com murais, certo? Então já estava se tornando um artista aí, querendo ou não,
meia pegada de Rivera, né, do muralismo, apesar dele pintar em quadro, pintar em tela, mas tinha essa pegada artística de fazer uns painéis enormes. O edifício da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco foi adornado por 3 painéis do artista, no caso. Entre eles, o primeiro trabalho abstrato da América Latina. Galera, vocês têm noção disso daí? Foi o primeiro pintor que trabalhou obra abstrata na América Latina. Por quê? Porque a gente estava acostumado, todo mundo estava acostumado com a arte tradicional, a arte mais acadêmica. Então Cícero Dias, ele deu uma quebra, ele teve uma ruptura aí, né, se você for contar, teve uma ruptura nessa questão mais voltada pro abstrato, né? Então isso foi legal porque foi aceito, né? Então não teve tanta resistência. Lógico que causou um certo escândalo, como qualquer obra de arte, como qualquer movimento, mas foi aceito. Isso é importante, isso é muito importante, porque os artistas brasileiros, quando a gente estuda sobre a arte brasileira, é difícil citar exatamente alguns artistas que trabalhavam essa questão mais abstrata. Talvez o próprio Volpi, né? O Volpi, ele trabalhava mais as bandeirinhas, querendo ou não. Por mais que seja bandeirinhas, ia para essa forma mais abstrata, mais fragmentada, nesse sentido. Mas são tantos artistas, assim, que trabalham figurativo, que os abstratos eles acabam se destacando de certa forma aí na história da arte. Tudo bem, galera? Então, para a gente dar continuidade aqui, pessoal, em 1949 ele esteve numa exposição mural, né, em Avignon, na França. Tudo bem? Em 1950 ele participou da Bienal de Veneza, galera. Linda a Bienal de Veneza. Em 1953 ele expôs na segunda Bienal de São Paulo. Bienal de São Paulo que provavelmente vocês já conhecem, que fica no Ibirapuera, né? Então tem várias bienais de artes aí nesse sentido. Em 1965 ele realizou a Bienal em Veneza em uma exposição retrospectiva de 40 anos de pintura. Galera, ele pintou muito, mas muito, galera. Era um Van Gogh da vida, né? Vivia para pintar mesmo. Então, em 1970, pessoal, o Cícero Dias ele realizou individuais em Recife, né? Realizou uma pintura, uma exposição individual, né? No Rio de Janeiro e em São Paulo, só para você ter uma ideia. Então ele ficava de um lado para o outro, tanto Rio, São Paulo, Pernambuco, Recife. Ele ia transitando por esses lugares, né? Até mesmo pelo caso na França, até mesmo pela Europa. Tanto é que ele teve bastante influência aí, né, dos europeus, no caso do próprio pintor espanhol Picasso, né? Que o Picasso, apesar de estar na França, é um pintor espanhol que trouxe o cubismo e acabou influenciando de certa forma o Cícero Dias, certo? Em 1980 foram instalados 2 painéis no hall central da Casa de Cultura no Recife, galera, que representam fatos históricos de Pernambuco. Eu queria que você olhasse, pessoal, ao seu lado direito da tela, essa obra. Se você pode ver que existe alguns recortes, né? Esses recortes são quadros, na realidade, que está fragmentado. Então ele vai juntando como se fosse uma espécie de quebra-cabeça para poder montar esse mural enorme. Então Cícero Dias ele tinha muito essa pegada artística, né? De juntar vários quadrinhos e montando painel, e esse painel cria uma dimensão enorme, galera, certo? Então, para dar continuidade na videoaula, eu queria mostrar para vocês. Provavelmente vocês já viram essa obra, né? Para quem anda de metrô já deve ter visto, né? Não é possível. Então, em 1981, o Mann realizou uma retrospectiva na sua obra. Em 1991, ele inaugura um painel de 20 metros, galera, na estação Brigadeiro, né, do metrô de São Paulo. Então você vê essa tela enorme aí, né, essa pintura dele, já mais nessa fase vegetal, né, que a gente fala, mas essa fase mais abstrata. Então ele faz esse mural enorme aí na Brigadeiro, né? Então em 1998 ele recebe do governo francês a Ordem Nacional de Mérito da França. Então é um ícone, né, galera? Realmente é um expoente aí da história da arte brasileira, exatamente por ele ter brincado aí, pintado, né, tanto figurativo como abstrato. Então, como ele mesmo dizia, eu não posso falar que eu gosto mais do abstrato do figurativo porque os quadros, as telas têm ciúmes, né, elas falam comigo. Então, continuando aqui, e no ano 2000, galera, o Cícero Dias inaugura, né,
é uma Rosa dos Ventos, né? No caso, estilizada, né? Uma coisa mais estampada, né? No chão da Praça do Marco Zero, que é um cartão postal de Recife, galera. Você tem uma ideia? Então, o Cícero Dias, pessoal, ele acabou criando diversas obras, né? Na carreira dele aí, que representa muito a cultura brasileira. Então, só para a gente estar finalizando, pessoal, o Cícero Dias ele faleceu aí na sua residência, né? Na rua Longchamp, no caso em Paris, no dia 28 de janeiro de 2003, cercado aí pela sua esposa Raymonde, né, e sua filha Silvia e seus dois netos. Pessoal, uma coisa interessante é que sobre a lápide dele, né, encontra-se um epitáfio manifesto, né, no caso, eu vi o mundo, né, uma frase aí, na realidade, que é a obra de arte dele, a obra que marcou a carreira dele como artista, né, pernambucano. Então, ele começava no Recife aí, e ganhou o mundo e ganhou o meu respeito como artista, né? Então eu tô ficando por aqui, galera. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula falando sobre esse expoente aí da história da arte, que é o Cícero Dias, certo? Até breve e um grande abraço.